Olá, bem-vindos a mais um podcast, que também é um vídeo no YouTube, mas é essencialmente um podcast. Eu vou continuar a falar de conceitos da cultura japonesa. Vai ser um tema transversal a todos estes podcasts e vai permitir que eles conversem uns com os outros e se completem mutuamente. Então hoje vou falar do conceito de giri, que em alfabeto, se transcrevermos foneticamente, será G-I-R-I. Então, giri já tem sido descrito como normalmente um sentido de obrigação ou dever, mas ele não tem uma tradução direta para línguas que não são o japonês. Portanto, eu vou elaborar um bocadinho o que é giri e porque é que isso é importante na sociedade japonesa historicamente e também atualmente. Giri está relacionado com o dever de retribuir uma benesse, ou um serviço, ou um ensinamento, ou um favor que se recebeu, ou basicamente de estar lá para nós quando é preciso. Desculpem estar a beber um chazinho enquanto falo disto, mas é preciso. Também convido-vos a beberem um chazinho enquanto ouvem isto. Continuando. Giri é eminentemente relacional, isto é uma obrigação de pessoa A para pessoa B, ou de instituição para instituição. Por exemplo, é uma obrigação de filho para pai, de esposa para esposo, etc. O que é que significa ser uma obrigação relacional? É que ela está ancorada nas estruturas da própria sociedade de hoje em dia, tal como antigamente estava ancorada nas estruturas de castas do Japão. Oficialmente, as castas desapareceram com a restauração Meiji, mas ainda são mais ou menos observáveis hoje em dia. E porquê é que Giri é importante? Porque não exibir comportamentos de Giri, não ter noção de Giri, ignorar Giri é vergonhoso e exclui essa pessoa do direito de ser considerado um membro respeitável da comunidade, em casos extremos, um ser humano bem formado. Quais são as origens deste conceito? Este conceito vem da sociedade feudal japonesa e vamos usar aqui o termo feudal como equivalente ao período eminentemente pré-estabelecimento do shogunato Tokugawa e período do shogunato Tokugawa. Então, nesse contexto, e vou resumir muitíssimo, a concessão de terras ou do usufruto das terras era acompanhado de uma resposta, e a resposta era a lealdade absoluta e, eventualmente, a assistência militar. Não é exatamente o mesmo que o sistema feudal europeu, mas por uma questão de simplificação, vamos considerar que se tratava de população que ficava a dever a sua fidelidade a quem lhe dava o direito de utilizar a terra. E na altura chamava-se Go-On-To Hoko. E este sistema foi de tal maneira sendo enraizado na sociedade japonesa que ele veio efetivamente a ser sistematizado por escrito. E isso aconteceu logo no período Muromachi do Japão, da história do Japão. E é muito interessante quando aparecem estas coisas por escrito, estes livros que têm citações muito diretas, são como manuais de conduta das pessoas. E em particular diz que se recebeu um presente de alguém, deve retribuir em igual valor. Adoro a simplicidade desta regra. Muito fácil de seguir, muito fácil de perceber. Esta ideia do se receber um presente alguém deve retribuir de igual valor continua sempre mais ou menos a ser válida na sociedade japonesa durante o período Tokugawa. Isto, se vocês ouviram, era o meu gato. O meu gato gosta muito de estudos japoneses, participa sempre imenso nestas aulas. Então, durante o período Tokugawa, claro que foi importante formar as elites para elas terem um substrato educativo comum. Basicamente, criar uma escola de pensamento, uma escola de comportamento, uma escola de valores que uniformizasse a elite governativa e militar, porque o período Tokugawa consiste precisamente nisso, na ideia de criar um Estado e uniformizar esse Estado. E essa teoria política e moral e social foi uma versão nova do confucionismo. É mesmo chamado neoconfucionismo. A teoria vem do mestre
chinês chamado Chu Zi. Eu não sei se eu estou a pronunciar isto bem em chinês. Ele é conhecido nas fontes japonesas como Shuki ou Shushi e chama-se Shushigaku, a este neoconfucionismo, que é o sistema de formação da elite no shogunato Tokugawa. E há uma parte da teoria do Shushigaku que é Shushigaku Giri, ou seja, como é que o sentido de dever, de retribuição, de respeitar as suas obrigações na sociedade, como é que ele deve ser executado exatamente, ponto por ponto. Portanto, Giri não é simplesmente uma performance. Ele só é efetivo se tiver boa vontade e abnegação. Não é só retribuir. Tem que haver pureza na gratidão. Tem que haver intenção na retribuição. E é isso que distingue o conceito de Giri das origens do lado chinês do que era este conceito confucionista. Um ciclo de Giri conduz a amizades estáveis, laços fortes de entreajuda e um bom ecossistema económico nas comunidades. E isso era super importante para a formação de comunidades consolidadas, da ausência de conflitos, minimização de guerras internas e, no fundo, de consolidação do Estado japonês. Por isso é que isto deixou de ser só um objetivo teórico, humanístico, digamos assim, passou a ser um objetivo também político. E há muitos tipos de giri que nós podemos ver na sociedade japonesa, mesmo atual. Por exemplo, shugen. Shugen é o hábito de dar presentes a meio do ano, no verão. Depois existe sebo. Sebo é dar presentes na passagem de ano, no inverno. Girichoko. Girichoko é muito famoso para quem segue séries de animação japonesa. Girichoko é, literalmente, chocolate de obrigação. Long story short, vamos resumir a explicação, mas basicamente é assim. Através de uma campanha publicitária de empresas, normalmente consórcios de produção de chocolate, já no século XX, no Japão, começaram a fazer a publicidade dia 14 de fevereiro, de influência norte-americana, Dia dos Namorados, como sendo o único dia em que as meninas, ou as senhoras, podem expressar o seu afeto, claro, num contexto heterossexual, pelos homens aos quais vão oferecer este chocolate. Mas, se só vão oferecer um chocolate do coração, ou seja, o chocolate à pessoa que elas adoram e amam e querem oferecer chocolate de uma maneira a enfatizar as intenções de romance, esse chocolate é o Homei Choco. Mas Homei Choco vai introduzir aqui uma coisa, e vocês vão relacionar isto com o podcast anterior, vai introduzir aqui uma coisa que é preferir um em detrimento dos outros. E, portanto, criar as condições para a ostracização, criar as condições para a separação, criar as condições para a diferenciação. Preferir um e preterir os outros é demasiado agressivo. É um ato que se foca nos desejos do ego, neste caso, do ego da mulher que está a oferecer o chocolate. Ela está a fazer a sua vontade de destronar a harmonia do grupo e potencialmente criar rivalidades ou sensações de inveja ou de vergonha e perturbar emocionalmente os homens da sua comunidade. E como isso é impossível de admitir, criou-se o Girichoko, que é o chocolate da obrigação. Então elas oferecem chocolates Homei Choco a quem gostam e Girichoko a todos os outros, para que toda a gente tenha pelo menos algum tipo de chocolate. Isto é um conceito muito especificamente japonês. Pode-nos parecer um bocadinho recambulesco, mas agora com estas explicações eu espero que já faça mais sentido. Também existe o Nengajo, ou Giri de Kakko, ou seja, escrever com obrigação, que são os cartões postais do fim do ano. No final do ano, as pessoas privadas e também empresas mandam estes cartões postais para outras pessoas ou para outras empresas. Por exemplo, normalmente as empresas imprimem ou mandam fazer em gráficas estes cartões postais aos seus principais fornecedores, aos seus principais clientes, etc. E as pessoas escrevem nem Engajo, escrevem cartões postais de final de ano a desejar boa saúde, boa sorte, tudo bom com a sua família, etc. Tudo bom com o sucesso escolar dos seus filhos, etc. E mandam isto aos seus familiares, aos seus amigos, também às pessoas com as quais fazem negócio regularmente.
E isto é muito importante porque a consolidação dos relacionamentos, esta teia social, precisa destes momentos de reforço das intenções e quando eles não existem, é considerada falta de guiri, ou seja, as pessoas que não cumprem o que é esperado são selvagens demais e não estão adaptadas a saberem ser bem educadas com os outros e, portanto, as relações são muito fragilizadas quando não há o respeito por estes momentos particulares de dádiva de presentes. Também existe o retorno do Shugen, do Sebo e até mesmo do Girishoku ou do Omeshoku. Então, o retorno do Shugen e o retorno do Sebo, que são presentes dados respectivamente a meio do ano no verão ou a meio do ano no inverno, chamam-se Okaeshi. E o Okaeshi deve ser um presente de valor equivalente. Portanto, depende daquilo que vocês receberam, assim têm que dar. O Okaeshi do Omenshoku é no White Day, que é 14 de março. Significa que um mês depois de, subentenda-se, um homem japonês receber um chocolate com intenções românticas, ele tem um mês para pensar no presente que vai dar de volta a uma mulher. Eu acho que isto é muito simpático. Dão-lhe um mês inteiro para pensar como é que ele vai retribuir aquele presente. O Kaeshi, lá está, é uma maneira um bocadinho mais informal, mas ainda assim tem que haver uma resposta, ela tem que ser equivalente aos presentes. Então, esta troca para trás e para diante de presentes, ou de presentes por troca de favores ou de benesses, é uma coisa intrínseca ao funcionamento da sociedade japonesa. Por parte de quem está no mundo ocidental e está a lidar, por exemplo, com negócios no Japão, ou com educação, ou no sentido de área educativa, formação, isto pode parecer à partida muito estranho e há algumas pessoas um bocadinho mais desinformadas das origens históricas destas práticas que dizem que isto não é admissível, que é um contexto de compra de favores ou de corrupção. Eu entendo que as pessoas que não estão devidamente informadas em estudos japoneses digam isso, mas eu também entendo que não é disso que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar aqui de práticas que têm um contexto social, histórico, político, antropológico e que devem ser entendidas como tal. Agora, que elas podem, na prática, esticar-se para domínios que já estão na margem daquilo que é aceitável, isso depende exatamente de entre que pessoas é que estas trocas de presentes se dão, em que contextos e quais são as suas implicações. Portanto, eu acho que não são os hábitos, as estruturas sociais que deram consolidação a estas comunidades que estão em causa, mas sim como regulamentar e como prevenir que sejam abusadas num contexto de neocapitalismo selvagem. Portanto, obviamente tem que haver regulações para isto, obviamente tem que haver debate público, tem que haver aprovação de leis e tem que haver instituições de supervisão para evitar que este tipo de coisas para além de serem um comportamento cultural previsível, depois se possam transportar na dimensão da esfera política ou económica em práticas que já danificam o bem comum ou danificam as estruturas diplomáticas e as estruturas mesmo de democracia das nações contemporâneas. Espero que tenha sido interessante para vocês. Este podcast hoje fica por aqui, mas vai haver mais, portanto, continuem a acompanhar.